por que você quer ler mais? Não, você não ouviu errado, esse vai ser o tema central desse vídeo. Mas antes de tirar conclusões precipitadas sobre esse tema, assiste o vídeo até o final, acompanha a minha linha de raciocínio, que eu tenho certeza que eu vou te colocar para pensar um pouco sobre isso. E se você já quiser começar a formular a sua resposta do porquê você quer ler mais, vai deixando aí nos comentários enquanto eu vou falando e a gente vai trocando essa ideia. Eu vou plantar algumas sementinhas na sua cabeça. Mas fica tranquilo que eu não vou fazer você desistir da leitura e nem acabar com a sua estante. Você ainda vai ter livro lá. Brincadeiras à parte, esse é um vídeo que eu queria gravar há muito tempo, porque eu tava morrendo de saudade de fazer um vídeo de discussão aqui com vocês. Tava com saudade de colocar todos os meus pensamentos pra fora e ver o que você tem pra me dizer em troca. Sabe por quê? Se prepara pra bomba. Eu não quero ler mais. Não, não é isso que você tá pensando e eu prometo que isso vai fazer sentido. E antes de mais nada, eu já queria dizer que esse vídeo não é pra todo mundo não. Se você caiu de paraquedas aqui procurando conteúdo do tipo como eu faço para ler mais, como adquirir o hábito de leitura, ele não é pra você. Vem embarcar no mundo maravilhoso da literatura sim, construa um hábito de leitura e principalmente a dica principal, coloque a leitura como prioridade. Todos esses vídeos vão falar isso. Em vez de você ficar 1 hora no seu celular jogando a sua vida no lixo, passa 1 hora lendo um livro que você goste, o seu tempo vai valer muito mais a pena. Esse vídeo é dedicado para quem já tem o hábito de leitura, para quem já é leitor, e principalmente para aquelas pessoas que ficam se instigando a ler mais. Cada vez mais. E pra mim esse é um assunto muito difícil de comentar porque a gente trabalha com isso. A gente precisa fazer a leitura para poder gerar conteúdo, para poder gerar renda, vamos ser sinceros, né? E sendo mais sincero ainda, pra mim ainda é muito difícil de balancear a leitura por entretenimento e a leitura por trabalho. Não é todo mundo que vai entender essa diferença, mas ela existe. E é difícil de balancear o que eu quero ler porque eu só quero passar um tempo lendo alguma coisa e o que eu quero ler porque eu preciso ler para gerar um vídeo em cima daquilo. Eu não sou a melhor pessoa para fazer esse tipo de dosagem, eu tendo a misturar um pouco as coisas, mas isso não vai ser importante, porque eu vou deixar de fora o Lucas produtor de conteúdo. Vamos fingir que eu não faço conteúdo sobre livros na internet, só por alguns minutinhos. Bem, deixando isso de lado, eu acho que todos nós que somos leitores compartilhamos uma mesma linha do tempo, digamos assim. A gente começa não entendendo muito bem se a literatura vai ser de fato pra gente, a gente pega alguns livros que a gente se interessa, vai lendo de pouquinho em pouquinho, conforme a gente vai lendo, a gente vai descobrindo outras indicações e pegando outro e lendo mais, e progressivamente a gente vai lendo mais com o passar dos anos. E isso não depende da quantidade de livros que você leia, tá? Se você lê só um livro por mês e consegue ler 12 livros no ano, você é tão leitor quanto a pessoa que lê 4 vezes mais e consegue ler um livro por semana. Mas comparativamente eu tenho certeza que hoje, se você já se considera leitor, você provavelmente lê mais do que você já leu em alguns anos passados quando você não se considerava leitor. E isso é multiplicado quando a gente entra no maravilhoso mundo da internet. Quase maravilhoso. Quando a gente consome conteúdo literário, a gente descobre o mundo. Parece que a gente reinventou a roda, porque as nossas indicações são multiplicadas aqui. A gente deixa de considerar apenas as nossas relações interpessoais na vida real e coloca um algoritmo ali no meio. E ele vai te indicar coisas que você nunca imaginou que existiam. E isso, por um lado, é muito bom, porque abre as nossas possibilidades. A gente descobre que existem mais livros do que a gente achou que existia. E principalmente a gente descobre que existem outros livros que vão nos agradar, além daqueles que a gente já sabia. Então, nesse vídeo eu também tô me colocando como consumidor de conteúdo, porque esse vai ser um detalhe importante para minha linha de raciocínio. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você passou a ler por algum motivo X, e depois que descobriu a internet e viu que, olha, tem gente falando sobre livros aqui, você começa a se identificar com algumas pessoas e alguns gostos literários, e quando essa pessoa lê um livro que bate o gosto com você, você se sente intrigado a fazer aquela leitura. Isso é normal porque a gente tá aqui comentando com você sobre a leitura. A gente pode fazer a leitura e comentar, olha, esse livro tem isso, isso e isso. E aí se você sabe que você gosta disso, 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 então olha só, eu também vou ler esse livro que eu acho que eu vou gostar. Com a internet a gente está ampliando as nossas possibilidades de leitura e isso por si só é bom, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Porque eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já teve a sensação de, meu Deus, existe muito livro no mundo. Todo ano lança um monte de coisa, tem um monte de livro para ler, não vai dar tempo de eu ler isso tudo, eu vou morrer e deixar livro não lido para trás, meu Deus do céu, o que que eu faço? E tem aquela pessoa que lê 200 livros no ano, mas eu só leio 12, um por mês, eu preciso ler mais, eu preciso me instigar cada vez mais a ler. Isso, querendo ou não, vai gerando uma ansiedade na gente. Em algumas pessoas isso vai ser mais acentuado, vai ser explícito. Você vai tendo palpitação, e eu sei de
gente que às vezes assiste um vídeo de leitura que a pessoa fala que leu 30 livros no mês e a pessoa sai mal. Eu entendo isso. Mas em algumas outras pessoas ela só vai internalizando esse sentimento de que eu não sirvo para ser leitor porque eu não consigo ler essa quantidade de coisas, então pra que eu vou ler? Isso vai machucando, ainda que a pessoa não saiba que está machucando. E uma maneira muito fácil de você medir isso é olhando o seu desejados ou o seu quero ler. Se você nunca parou pra olhar essa métrica, eu convido você a fazer isso assim que esse vídeo terminar. E daqui pra frente, preste atenção em você, no seu comportamento, como essa métrica flutua. Se você é o tipo de pessoa que com o passar dos anos, você só vê aquele número crescer, o seu quero ler e o seu desejado só aumenta, ele nunca diminui. Ou se você é o tipo de pessoa controlada que até consegue ver ele diminuindo, mas logo ele cresce novamente porque você acabou de assistir um vídeo e ampliou as possibilidades ali de leitura. Ou ainda, se você consegue manter um equilíbrio. Eu acabei de adicionar 5 livros no Desejados, mas olha só, eu li 5 livros esse mês, então tá tudo certo. Se você já tem a noção de que tipo de leitor é você, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler. É interessante você analisar o seu próprio comportamento porque você vai se desprendendo de coisas que não faz sentido pra você. E eu tenho usado essa frase bastante, né? Mas é a minha vida no momento. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu me peguei nessa mesma situação. Eu fiquei vendo as outras pessoas lendo mais livros do que eu e me sentindo mal, sentindo que eu não era suficiente e que meu tempo de leitura não valia de nada. Porque eu precisava ler o dobro ou o triplo do que eu tava lendo. Até que eu parei para olhar o meu Scooby e eu notei uma coisa muito interessante que me fez mudar de ideia. Eu vou colocar um print do meu Scooby aqui, eu quero ver se você nota a mesma coisa que eu notei. No começo da minha vida de leitor é aquilo que eu falei. Eu não lia tantas coisas, eu ficava na área segura, eu não tinha tantas indicações, então são números razoavelmente baixos. Mas aí chegou num ponto que eu comecei a ler mais de 50 livros no ano. E olha só que interessante, esse número se manteve. Alguns anos eu consegui ler mais, li 58, mas outros anos eu li 51, ficou nessa média aí. E finalmente eu consegui me desprender disso e cheguei à conclusão de que eu não preciso ler mais. Sabe por quê, gente? Eu sou uma pessoa das artes. Desde pequeno eu gosto muito de desenhar, de pintar, de esculpir. Eu faço todo esse tipo de coisa. Eu gosto muito de assistir filmes, eu gosto muito de assistir séries. Eu gosto de ouvir música, não como segundo plano enquanto eu faço uma outra coisa, mas de realmente parar pra escutar, analisar a música. Eu gosto de jogar jogos. Eu não sou a pessoa que ou é ler ou jogar jogos. Eu gosto de fazer os dois. Só que todos esses lados podem ter ficado mascarados pra você que tá me assistindo agora, porque esse é um canal de literatura. Aqui a gente só vai falar de literatura e da ciência da literatura, que é muito importante. Mas de qualquer forma, eu gosto de gastar o meu tempo de lazer com essas outras coisas. Eu percebi que ao longo dos anos eu fui fazendo cada vez menos para dar espaço para leitura. E foi aí que eu cheguei nessa média de 50 e poucos livros lidos no ano. Porque ao longo desses anos eu fui sacrificando outras partes da minha vida que faziam tanto sentido quanto a leitura. E eu não tô aqui fazendo vídeo para me lamentar, não. Apesar de eu sentir falta de ter mais tempo de lazer para essas outras coisas, eu cheguei à conclusão de que eu tenho uma média de leitura por ano, que é 50 livros. Eu vou ler em alguns anos um pouquinho mais que isso, mas não vai passar disso. E zero pressão, eu não preciso ler mais porque eu já cheguei no meu limite. Eu não quero ler mais. Essa quantidade tá suficiente. E sabe por quê? Porque eu me conheci. E essa é a grande dica que eu quero dar nesse vídeo para você, que é para se conhecer como leitor. Hoje em dia, eu reflito antes de começar uma leitura para saber se eu de fato quero ler aquele livro ou se eu tô sendo induzido por outras pessoas a fazer aquela leitura. E eu tô ficando bem craque nisso. Conforme o tempo vai passando, eu tô abrindo mão de leitura com muita mais facilidade do que eu fazia anteriormente. Agora, eu sei o que eu quero ler. E eu não vou mais perder tempo lendo qualquer coisa porque o livro é necessário. Eu não vou mais perder tempo lendo qualquer coisa porque tá na hype e todo mundo tá falando: oh meu Deus, eu não posso ficar de fora dessa. Não, eu vou ler o que eu quero na hora que eu quero. E quando você se descobre o que você quer, você não passa mais a enxergar o mundo com olha só quanto livro eu tenho pra ler que nunca vou ler. E sim, olha só quanto livro eu não quero ler. E acredita em mim, existe muito mais livro no mundo que você não quer ler do que livro que você quer ler. Basta se conhecer. E esse foi um momento de realização tão forte que você não podia ficar de fora dessa. É um alívio e uma sensação tão boa que eu não consigo descrever. Só quando você sentir é que você vai entender o que eu tô falando. E eu quero que você tente fazer esse exercício daqui pra frente. Não é todo livro que vai te agradar e não é todo livro que precisa te agradar. E principalmente não é todo livro que você precisa pagar pra ver. Não é porque todo mundo tá comentando sobre o livro, não é porque todo mundo tá falando que você tem que ler aquele livro, por diversos motivos com essas frases prontas que tem hoje em dia de que é necessário, ah meu Deus do céu, e blá blá blá, perfeito, 5 estrelas, favoritei, chorei, hino.
Não precisa. E depois que eu entendi isso e principalmente passei a aplicar, o meu quero ler não sobe, porque eu tô comprando o livro, lendo imediatamente e de vez ou outra eu adiciono algum outro livro lá, porque eu de fato quero. A minha conta bancária não diminui porque eu não tô gastando com livro desesperadamente que eu não vou querer ler. E principalmente a leitura faz mais sentido pra mim, porque ler um livro correndo só pra preencher no Scooby, pra aumentar a média de leitura, isso não é leitura pra mim. Leitura pra mim é eu entender o que o autor tá passando, é eu entender o que aconteceu na história, é parar pra refletir sobre a escolha do autor em termos de narrativa, de narrador, dos personagens. É poder fazer a coisa com calma pra eu de fato entrar naquela obra e levar aquele livro comigo, dentro de mim por mais tempo. Porque a gente sabe, se você lê as coisas correndo, a gente esquece logo. Se você fica tão preocupado assim de deixar o mundo com um monte de livro pra ler pra trás, por que você não fica preocupado com adicionar livros no seu Scooby que você de fato não leu? Leu e não lembra na história? Leu e não absorveu nenhum conhecimento? Leu e não entende ou não soube interpretar ou nem quer interpretar o que o autor quis dizer ali? Isso pra mim não é leitura mais. E honestamente, não deveria ser leitura pra você, porque você tá só se enganando com isso. Um número numa rede social, isso faz sentido pra você? Bem, pra mim não faz, e eu devo dizer que eu tô muito satisfeito com os meus 50 livros por ano. Não quero melhorar, não quero ler mais. E daqui pra frente, se eu conseguir manter esse número, e eu sei que cada vez mais, quando a gente vai ficando mais adulto, é mais difícil de manter o ritmo de leitura, então eu quero manter nos 50 livros. Eu quero que esse número, se vier a diminuir, diminua cada vez menos, porque eu vou estar conseguindo ler, vou estar conseguindo entender a história, e vou estar conseguindo dedicar tempo também para as outras coisas que me fazem feliz. E agora eu encerro novamente com a pergunta, por que você quer ler mais? E agora você ainda quer ler mais? Se sim, por quê? Me deixa aí. De novo, se você ainda não tem o hábito de leitura, se instiga a ler mais sim. É maravilhoso. Mas não deixa de fazer outras coisas na sua vida só pra ler. Se aquilo te faz feliz, faz aquilo também. Aprende a dividir o tempo e a lidar com isso. Essa era a conclusão desse vídeo e eu acho que deu pra ficar bem claro, né? Não vai ter erro de interpretação aqui nos comentários, não. E claro que antes de ir embora, eu quero mandar um beijo para Eduarda Carvalho e todos os outros apoiadores, porque esse vídeo só tá saindo por causa da ajuda deles. É difícil ser produtor de conteúdo pequeno nessa plataforma, mas felizmente encontrei pessoas boas que querem ajudar a gente. Então, se inscreve no canal e curta o vídeo se você ainda não fez e compartilha. Conhece alguém que tá desesperado com a leitura? Às vezes ele vai repensar. Até o próximo vídeo. Tchau!